O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se manifestou hoje sobre a venda da refinaria Landulfo Alves para Mubadala Capital, um fundo de investimentos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Essa venda ela foi realizada lá em 2021. Essa manifestação ela aconteceu por meio das redes sociais. Nós já temos aí o Twitter, que foi publicado, então, pelo presidente Jair Bolsonaro. Já já a gente vai trazer para vocês essa imagem, para vocês poderem acompanhar aqui conosco. O que disse o presidente Jair Bolsonaro? Agora sim já entrou aqui na nossa tela. Lula e Dilma entregaram a Petrobras com uma dívida de 900 bilhões de reais. Ao contrário de Bolsonaro, ele com lucro de 190 bi em 2022. Percebam a diferença que ele coloca. Dívida de 900 bi de Lula e Dilma, lucro de 190 bi em 2022 no então governo de Jair Bolsonaro. O TCU acompanhou e aprovou a venda da refinaria da Bahia aos árabes. A Petrobras, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério das Relações Exteriores devem prestar esclarecimentos sobre essas negociações ao Senado. Agora à tarde, o Tribunal de Contas da União determinou prazo de 5 dias também para que Bolsonaro devolva aquelas joias que foram de presente, que veio aí do governo ou vieram do governo saudita. E a Polícia Federal negou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que tivesse acesso aos autos da investigação sobre as joias. Por que a gente está trazendo esses dois temas para vocês aqui agora? Porque há uma iniciativa do senador Omar Aziz para tentar identificar se há uma relação entre essa venda da refinaria, embora tenha acontecido de partes diferentes, de locais diferentes, uma em Abu Dhabi, outra na Arábia Saudita, mas se haveria uma relação por, segundo Omar Aziz, haver sócios também que detenham os mesmos ativos que levaram à venda da, então, refinaria da Bahia. Quero começar contigo, Fábio Piperno. Qual que é a avaliação que você faz, então, agora desses desdobramentos e das possibilidades, então, que levaram Jair Bolsonaro a receber as joias das autoridades árabes? Olha, primeiro que, em relação às joias, isso é um vexame, isso é mais um escândalo. É um negócio vergonhoso. No mínimo, houve lá uma tentativa de contrabando. Aquilo entrando numa mochila de um funcionário, um militar que acompanhava lá a delegação do Brasil de forma escondida. Aquilo não foi declarado. Isso que é o importante. Aquilo não foi declarado. Era um tesouro que ia entrar ilegalmente. Aí foi pego e acabou gerando toda essa confusão que a gente ficou sabendo aí há pouco tempo. Mas veja, isso aconteceu há mais de um ano. E o caso só foi revelado agora, depois de, inclusive, várias outras tentativas do, então, presidente Bolsonaro e de seus assessores de liberarem aquele tesouro todo. Então, isso aí é um vexame. Ponto. Agora, a venda da refinaria Landulfo Alves, ela foi tema de apenas um único candidato, de um único político que eu tenha visto na última eleição, no último período eleitoral, Ciro Gomes. Ciro Gomes falou muito disso e levantou suspeita à época. E ele perguntava o seguinte, mas como vender um patrimônio desse tamanho, algo tão importante, sem nenhum tipo de leilão, ou pelo menos sem nenhum tipo de anúncio público de que gostaria de vender isso. Chegou lá uma proposta, o TCU aprovou e a refinaria acabou sendo vendida. Então, essa é a visão Ciro Gomes. A de Bolsonaro e a da Petrobras. Ora, a Petrobras é uma empresa de exploração e venda de petróleo, ponto. Nosso core business é esse. E se pudéssemos, venderíamos todas as refinarias, todo o parque de refino, assim como outros ativos, e alguns deles, inclusive, foram negociados. Isso também é uma coisa que foi feita claramente e eu não vejo ilícito nisso. Quando alguém como o Osmar Aziz e outros políticos pegando carona fazem esse tipo de relação, de correlação, aliás, eu acho que aí os indícios para tentar atingir ainda mais o ex-presidente Bolsonaro são muito frágeis. Primeira coisa, Emirados Árabes não são Arábia Saudita. Exatamente. O grupo Mubadala é dos Emirados. É a mesma coisa que eu chegasse e falar, puxa vida, essa empresa argentina que comprou
esse negócio, ela é muito suspeita porque o Uruguai, veja o que eles têm em comum, o idioma, são separados pelo Rio da Prata, o Belo Rio da Prata, ficam um pertinho do outro, mas são países diferentes, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Então, para mim, esses elos ainda são muito frágeis nessa acusação.